Recentemente, em outubro deste ano, estreou na HBO a série It, Bem-vindos a Derry. A história se passa na década de 1960, na cidade de Derry, lugar onde o palhaço Pennywise aterroriza os habitantes. Um dos pontos explorados na série é a origem dessa criatura. E como eu sou fã do Stephen King, resolvi trazer neste vídeo alguns fatos sobre ele que talvez você não saiba. É logo depois da vinheta. Olá, eu sou a Nazaré. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Entre Histórias e Segredos Oficial, onde eu procuro trazer fatos interessantes ou curiosos sobre diversos temas. E todos os finais de semana tem vídeo novo. Então vamos ao assunto de hoje. Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947 na cidade de Portland, que fica localizada no noroeste dos Estados Unidos, no estado do Oregon. Quando ele tinha apenas 2 anos, seu pai, Donald Edwin King, abandonou a família. Nellie Ruth, sua mãe, criou sozinha ele e seu irmão mais velho adotivo, David, com grandes dificuldades financeiras. Anos mais tarde, ele descobriu que o pai tinha falecido na década de 80, tinha outra família com 4 filhos e, segundo King, a sua segunda esposa era uma brasileira. King, ainda na juventude, era um leitor voraz de histórias em quadrinhos, inclusive contos da cripta. Em 1966, ele entrou para a Universidade do Maine. Estudou inglês e conheceu a Tabitha Spruce, sua esposa e também romancista. Em 1971, ele se formou. E também neste mesmo ano, ele e a Tabitha se casaram. Tiveram 3 filhos, Naomi, Owen e Joseph. No início, ele e a sua família moravam num trailer. E antes de fazer sucesso, para sobreviver, ele escrevia histórias curtas, na maioria das vezes para revistas masculinas. E quando um dos seus filhos ficava doente, a sua esposa brincava dizendo: "Rápido, Steve, pense em um monstro." Então, ainda na década de 70, depois de ser rejeitado por várias editoras, ele lançou seu romance Carrie a Estranha, livro de capa dura, mas que a princípio não teve um número expressivo na venda dos exemplares. O romance só emplacou depois com a edição de bolso vendida para a editora Signet, que comprou os direitos por $400 mil e vendeu 1 milhão de exemplares só no primeiro ano. A partir daí, King não parou mais e se tornou um dos maiores escritores, se destacando principalmente no gênero de terror. Agora vamos para os 50 fatos sobre o Stephen King que talvez você não saiba. 1. Até novembro de 2025, seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países, sendo um dos autores mais traduzidos no mundo. Já publicou mais de 80 livros, incluindo romances, contos, novelas e livros de não ficção. 2. Seus livros mais famosos até o momento são O Iluminado, It, A Coisa, Carrie, a Estranha e a série A Torre Negra. 3. No ensino médio, ele vendia aos colegas por 25 centavos cópia de histórias que escrevia com base em filmes que tinha visto. 4. O primeiro livro publicado de King foi Carrie a Estranha, sobre uma jovem com poderes telecinéticos em 1974. 5. Carrie a Estranha por pouco não existiu, pois King, desapontado com o que tinha escrito, jogou as primeiras páginas fora. E ele só terminou o livro porque sua esposa recuperou o manuscrito literalmente do lixo e o encorajou a terminá-lo. O romance foi adaptado para o cinema em 1976. 6. King também confessou que ficou apavorado com a cena final do filme Carrie a Estranha, quando a sua mão sai do seu túmulo, pois essa cena foi um acréscimo do diretor Brian De Palma e não existe no livro. 7. Carrie, a Estranha, ainda na década de 80,
foi adaptada para o musical da Broadway. 8. Quando seu livro Silent Slot, que retrata uma pequena cidade dominada por vampiros, foi adaptada para a TV em 1979, ele não conseguiu ver a minissérie que era exibida pela ABC porque na época morava na cidade de Bangor, em Maine, e lá a recepção de televisão era ruim. Então o jeito foi ver em fitas VHS na afiliada local da ABC. 9. King já fez várias participações especiais em adaptações de suas obras. No entanto, sua estreia como ator foi no longa chamado Cavaleiros, filme de George Romero, de 1981, sobre uma gangue de motoqueiros onde ele interpreta um homem que devora sanduíches. 10. A ideia para escrever o romance em que o personagem Jack Torrance, um escritor que está preso pela neve no Hotel Overlook e perde sua sanidade mental, surgiu quando ele e a família saíram de férias para o Colorado e ficaram no Hotel Stanley. Como chegaram lá no final da temporada, enquanto eles faziam o check-out, as outras pessoas estavam indo embora. E foi naquele ambiente de hotel praticamente vazio, restaurantes com todas as mesas cobertas com plásticos e cadeiras viradas para cima, que surgiu o enredo de O Iluminado. 11. Quando a história do Iluminado foi adaptada para o cinema sob a direção de Stanley Kubrick, segundo consta, o diretor se recusou a ler o roteiro original e reescreveu o roteiro com a escritora Diane Johnson, o que levou King a não gostar da versão final do filme. 12. King não gostou da escolha de Jack Nixon para o papel principal de O Iluminado, porque ele esperava que o personagem Jack Torrance mostrasse sinais de loucura gradativamente, ao invés de parecer louco desde o início. Então, em 1997, King escreveu sua versão de O Iluminado para uma minissérie da ABC, com Steve Weber como Jack Torrance e Rebecca De Mornay como sua esposa Wendy. 13. O Iluminado também foi transformado em ópera em 2016. 14. A Dança da Morte, outro grande sucesso publicado em 1978, que fala sobre um vírus mortal e uma entidade demoníaca chamada Randall Fleck, foi inspirada na saga do Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien. 15. Originalmente, o romance A Dança da Morte tinha 823 páginas, mas a editora o obrigou a cortar cerca de 400 páginas por medo que a cola da encadernação não resistisse. Mais tarde, em 1990, ele lançou a versão completa com todas as páginas excluídas. 16. Cujo, de 1981, a história de um cachorro São Bernardo que aterroriza uma mãe e seu filho foi baseada em uma vivência do próprio King, quando em 1977 ele foi a uma oficina mecânica e lá havia um enorme São Bernardo furioso que não simpatizou com ele. 17. A cidade fictícia de Derry é baseada na cidade em que o autor vive, Bangor, no Maine, e é citada em várias histórias de Stephen King. It, A Coisa, Saco de Ossos, Cemitério, Insônia, Apanhador de Sonhos, entre outras. 18. King teve uma fase muito difícil na década de 80, devido aos problemas com álcool e drogas. 19. A Torre Negra foi inspirada em um poema de Robert Browning, de 1855, chamado Child Holland to the Dark Tower King. 20. A partir de A Torre Negra 5, Lobos de Cala, King aparece em sua própria obra como um personagem, onde interpreta ele mesmo. 21. A história de fantasia Os Olhos do Dragão foi feita especialmente para sua filha Naomi, e esse é um dos poucos trabalhos que nunca foram adaptados para o cinema. 22. King queria que o cantor Bruce Springsteen participasse como personagem principal de Maximum Overdrive, que é sobre uma tecnologia maligna fora de controle.
O produtor Dino De Laurentiis vetou a participação de Bruce por não conhecê-lo. 23. Após escrever Cemitério Maldito, King não quis publicá-lo por achar que a história tinha ficado pesada. Porém, acabou cedendo para cumprir o contrato com a editora, mas optou por não divulgar o livro. 24. Para poder publicar mais de um livro por ano, limitação feita por sua editora, ele passou a usar o pseudônimo Richard Bachman. Entretanto, seu pseudônimo foi descoberto por um funcionário de uma livraria em Washington. 25. It, a Coisa, foi inspirado em um conto de fadas norueguês de nome Os Três Cabritos. 26. O livro It levou 4 anos para ser concluído e é o segundo livro mais longo de Stephen King, possuindo 1.104 páginas. Porém, dependendo da edição, o número de páginas pode variar, chegando até ter 1.168 páginas. 27. Até 2023, King tinha um programa chamado Dollar Baby, no qual ele vendia os direitos para a adaptação de alguns de seus contos por $1 a aspirantes a cineastas, mas sem fins lucrativos. 28. Em 2010, ele participou de um episódio da série de motoqueiros Sons of Anarchy, da qual é muito fã. Ele interpretou um motoqueiro chamado Bachman King, uma mistura dos sobrenomes de seu pseudônimo com seu verdadeiro nome. E o que fez aceitar o convite foi saber que seria colocado em uma Harley Davidson. 29. Nos anos 80, ele e seu filho Owen idealizaram o personagem Crystal Ball, um vilão que podia ler mentes, para a franquia de brinquedos G.I. Joe. E o boneco foi produzido em 87 pela empresa americana Hasbro. 30. Ele também é um grande fã da série Breaking Bad. 31. Spielberg chamou King para ajudá-lo com o filme Poltergeist, de 1982, mas ele não pôde participar porque estava viajando. 32. King escreveu no antigo Twitter que durante sua vida adulta só teve uma vez que ele abandonou um filme no meio da sessão. O filme foi Transformers, de 2007. 33. Ele faz parte de uma banda de rock composta por músicos e escritores, apenas por hobby. 34. Um dos maiores sustos que passou foi quando um fã invadiu sua casa com um pacote dizendo ser uma bomba. Na verdade, era um monte de clipes de papel ligados a lápis com fios. 35. Em 2016, o escritor James Patterson revelou que pretendia escrever um romance de título O Assassinato de Stephen King. Algum tempo depois, ele desistiu da ideia quando descobriu que King tinha sofrido várias ameaças de morte durante anos. 36. Ele foi acusado de plagiar os Simpsons por causa do livro Under the Dome e que depois se transformou em série. Isso porque leitores comentaram sobre a semelhança entre as duas histórias. Em Os Simpsons, o filme, a cidade de Springfield fica isolada em uma cúpula de vidro. Já em Under the Dome, a cidade fica dentro de uma cúpula transparente. 37. King foi corretorista do 10º episódio de Arquivo X da 5ª temporada sobre uma boneca maligna chamada Shinga e que poderia ser responsável por uma série de mortes estranhas. 38. Por ser fã de Evil Dead, o clássico de 1981, ele viabilizou a criação de Evil Dead 2 quando soube que a produção estava precisando de financiamento. 39. Em 1999, foi atropelado por uma minivan, fraturou a coluna e o quadril. Os médicos cogitaram amputar uma de suas pernas, que estava quebrada em 9 lugares. Posteriormente, King instruiu seus advogados para comprar a tal van, pois ele queria destruí-la com uma marreta. 40.
Ele também é dono de 3 estações de rádio. 41. Em 2015, recebeu a Medalha Nacional das Artes do presidente Obama por suas contribuições à cultura pop. 42. Em 2019, abriu um retiro para escritores em Bangor, Maine. 43. King escreveu uma edição dos X-Men, Heróis da Esperança, estrelando os X-Men, em 1985, e também colaborou em American Vampire, uma série de quadrinhos da Marvel que estreou em 2010. 44. King e sua família pararam de distribuir doces de Halloween em 1994 porque o número de pessoas que apareciam em sua casa era cada vez maior. Segundo ele, teve um ano que 1.400 pessoas bateram em sua porta. 45. Ele não gosta de corvos e nem de gralhas, pois ambos os assustam e acredita ser presságio de morte. 46. Seu romancista favorito é Don Robertson. 47. King construiu um estádio de 1,2 milhão que foi doado à cidade de Bangor e usado para os esportes escolares da região. 48. O livro O Sobrevivente, que conta a história de um homem desempregado que, para tratar a filha doente, inscreve-se em um reality show violento, foi escrito em apenas uma semana. Em 87, essa história foi adaptada para um filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. E neste ano, 2025, foi lançado um remake da história com Glenn Powell. 49. Situações engraçadas. Uma vez ele estava dentro de um supermercado quando uma mulher virou para ele e disse: "Eu sei quem você é. Você é o Stephen King. Você escreve todas essas coisas horríveis. E tudo bem, não tem problema. Mas eu gosto de coisas edificantes, como aquele filme Um Sonho de Liberdade." E ele respondeu: "Eu escrevi esse." E ela retrucou: "Não, você não escreveu. Não foi você que escreveu." 50. A inspiração para o livro Doutor Sono veio após ele ver uma notícia na TV sobre um gato de um hospício que parecia pressentir quando um paciente estava prestes a falecer. O gato entraria no quarto do paciente, subiria na cama e pouco tempo depois aquele paciente viria a óbito. Ele então conectou essa ideia ao personagem Danny Torrance e o colocou trabalhando em um hospício para iluminados. Chegamos ao final da coletânea do Stephen King. Eu espero que tenham gostado e caso queiram consultar as fontes usadas, estão todas na descrição do vídeo. Para quem ficou comigo até o final, muito obrigada e não esqueça de dar aquele joinha e aproveita para se inscrever. Fique à vontade também para sugerir temas para eu trazer aqui. E se quiser compartilhar uma história que tenha vivenciado ou presenciado, envie para contato.entrehistoriasesegredos@gmail.com. Histórias sem acento. Um abraço e até o nosso próximo encontro.